Bom, geralmente quando a gente observa um evento físico, tipo a queda de um vaso pesado de uma sacada, ou até uma colisão frontal entre dois carros, a gente tem uma expectativa de clareza absoluta, né? Uhum. É física pura. Ação e reação. Exato. Pensa na câmera de segurança de um posto de gasolina. Ela mostra o exato momento em que um carro fura o sinal vermelho e bate num poste. A ciência explica tudo ali. A velocidade, a massa, a força do impacto. Diante de um vídeo desses, basta apontar para a tela e dizer com toda a certeza do mundo: olha, foi exatamente isso que aconteceu. É uma relação de causa e efeito muito visível, sabe? É palpável e, de certa forma, até reconfortante para nós. O cérebro humano lida super bem com aquilo que pode ser medido, pesado e documentado no mundo real. Pois é. Só que essa certeza física meio que evapora por completo no momento em que a gente pisa no universo do direito penal. Ah, com certeza. Evapora totalmente. De repente, aquela gravação da câmera de segurança não serve para quase nada se a gente olhar só para ela de forma isolada. Porque o que o direito penal julga, no fim das contas, não é só o metal retorcido do carro ou o vidro quebrado no asfalto. Ele tenta julgar o labirinto invisível que existia dentro da mente de quem estava com as mãos no volante. E essa paisagem de diagnóstico é, assim, para dizer o mínimo, bastante turva. Eu diria que é a definição absoluta de águas turvas. Porque, pensa bem, a mesma batida de carro, com os mesmos danos físicos, pode ser catalogada pelo sistema de justiça de 3 ou 4 formas drasticamente diferentes. Nossa, sério? 4 formas? Sim. Pode ser só um mero acidente trágico sem culpados, ou um ato de profunda irresponsabilidade que exige punição. Ou ainda, dependendo da intenção oculta, pode ser uma arma de assassinato disfarçada. Caramba! Então, o objetivo desse nosso mergulho profundo de hoje é exatamente lançar luz sobre esse labirinto. A gente vai dissecar os registros de uma aula bem densa e fascinante sobre a teoria do crime. E é um material riquíssimo, cheio de conceitos que dão nó na cabeça no começo. Muito! Então, o nosso foco aqui é destrinchar essa teoria para quem realmente precisa compreender a aplicação prática de tudo isso. Seja para estudantes de direito que estão quebrando a cabeça com manuais gigantescos, ou para qualquer mente curiosa que queira entender como a sociedade julga os seus piores dias. A missão é mapear o caminho que vai desde a ação física até essa intenção criminal oculta. É isso aí. E traduzindo aquele juridiquês pesado, claro, usando exemplos bem práticos. Porque, ao final dessa nossa análise, a ideia é que a linha que separa o azar puro da negligência fatal e a negligência da malícia calculada fique bem cristalina para todo mundo que está ouvindo. Maravilha! E para fazer isso, vamos ter que passar pelas distinções entre crime material, formal e de mera conduta, além de explorar os limites dessa intenção humana, os tais artigos de lei, tudo isso. Mas, antes de tentarmos ler a mente de quem comete um crime, a gente precisa entender como a lei enxerga a ação no mundo físico. Uhum. O primeiro passo lógico. A base do nosso material estabelece uma premissa que costuma causar uma confusão enorme logo de cara. É a diferença entre o resultado jurídico e o resultado físico de um crime. Eu confesso que fiquei confusa lendo, porque, se nada foi quebrado e ninguém sangrou, como é que pode haver um resultado? Olha, essa é a primeira grande chave para entender o direito penal. É que o resultado jurídico, ele é algo que todo e qualquer crime tem. É inescapável, não tem exceção. Todo crime tem. Todo crime, porque todo crime ofende um bem jurídico que a lei decidiu proteger. A honra de uma pessoa, por exemplo, é um bem jurídico imaterial. Ah, entendi. Então, se alguém comete um crime de difamação na internet, não tem um resultado físico. Nenhuma mesa foi quebrada na sua casa, ninguém se machucou fisicamente. Mas existe um resultado jurídico super claro aí, que é a ofensa à reputação. O estrago acontece no tecido social, né? Exatamente. O estrago é institucional, moral. Agora, o resultado físico ou material é a alteração tangível, aquela que a gente vê no mundo real. E é aqui que a teoria penal classifica os crimes para determinar como eles se consumam. O primeiro grupo que o professor destaca é o crime material e de dano. Que é o mais clássico de todos, eu imagino. Sim,
O clássico é o homicídio, que está lá no artigo 121 do Código Penal. A doutrina costuma dizer que e aqui vai um termo técnico, substrato material é o corpo da vítima. Tá, pausa rápida. Deixa eu desempacotar isso. Substrato material significa simplesmente o alvo físico onde a ação do criminoso vai bater? Perfeito. É a matéria sobre a qual o crime recai, literalmente. No homicídio, o crime exige essa alteração física e a destruição daquele bem supremo para estar completo, a morte da pessoa. Tem uma prova física, irrefutável, do estrago, tem um corpo. Certo. E o que acontece no caso do crime material de perigo? Porque o material de origem menciona o crime de moeda falsa lá no artigo 289. Como isso funciona? Nesse caso da moeda falsa, existe uma alteração física clara no mundo. O criminoso precisou usar tintas, papéis especiais, maquinário. O substrato material foi alterado para criar aquela nota falsa. O papel mudou fisicamente. Isso. Porém, a diferença é que o dano imediato não é mensurável contra uma vítima específica que perdeu dinheiro ali instantaneamente. A lei protege a chamada fé pública, que é a confiança de toda a sociedade no sistema financeiro. Ah, claro. Então o crime se configura pelo perigo presumido que aquela nota gera ao entrar em circulação, independentemente de alguém já ter sido enganado na padaria com ela. O perigo já está feito. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso visualmente pro pessoal. Um crime material de dano seria, tipo, atirar uma pedra com a intenção de quebrar a vitrine de uma loja. E a vitrine, de fato, estilhaça. Boa analogia. Já o crime material de perigo seria como atirar uma pedra muito pesada, mas com os olhos vendados, no meio de uma avenida super movimentada. A pedra pode até não atingir nenhum carro, ninguém se machuca, mas o pânico gerado e o risco extremo já quebram a segurança pública de forma imediata. Nossa, foi na mosca. É uma leitura super precisa da mecânica do perigo. E para fechar esse espectro da ação física, a gente precisa falar dos crimes onde não há resultado material exigido, que são os crimes formais e os crimes de mera conduta. Qual a diferença? No crime formal, a lei até prevê que possa ter um resultado no mundo real, mas ela não exige que ele aconteça para punir o agente. O crime já está completo só com a simples ação. E o de mera conduta meio que ignora o resultado completamente, né? A fonte cita aquele exemplo do estrangeiro que foi oficialmente expulso do Brasil, mas decide reingressar ilegalmente. Exato. O crime se esgota no momento em que ele pisa no território nacional de novo. A lei não exige nenhuma alteração no mundo físico, a justiça não vai perguntar se ele arrumou um emprego clandestino ou comprou uma casa. A conduta de pisar no país já é a infração inteira. É isso. Nesses cenários específicos, não faz nem sentido debater um nexo causal, porque não tem um resultado físico separado da ação para ser conectado a ela. A ação é o fim em si mesma. O que nos leva ao nosso próximo obstáculo lógico. Nos crimes em que existe um estrago visível no mundo físico, como é que a justiça comprova definitivamente que a atitude da pessoa A foi a raiz daquele resultado na pessoa B? Ah, aí entramos no terreno pantanoso da relação de causalidade. Pantanoso mesmo. O Código Penal brasileiro, lá no artigo 13, adota uma regra que tem um nome em latim que costuma assustar muitos estudantes de direito, que é a conditio sine qua non. A condição sem a qual o resultado não teria ocorrido. A regra soa super complexa em latim, mas o raciocínio dela é quase infantil de tão direto, sabia? Sério? Como assim? Essa teoria da equivalência dos antecedentes diz basicamente o seguinte: se você eliminar a conduta de uma pessoa da sua imaginação, e com isso o resultado também desaparecer do mundo, então aquela conduta é a causa do crime. Mas espera. Isso parece uma armadilha perfeita para o efeito borboleta. Se eu me atraso para o trabalho, pego um ônibus diferente e esse ônibus sofre um acidente, a culpa é do meu despertador que não tocou? E é exatamente por esse tipo de nó lógico que a doutrina europeia criou casos hipotéticos quase absurdos para testar os limites dessa regra da eliminação. O mais famoso de todos na aula é o caso do sobrinho e do tio rico. Conta essa, por favor. Bom, imagina que o sobrinho é o único herdeiro e quer botar a mão no dinheiro rápido. Sabendo que o tio adora caminhar ao ar livre, o sobrinho aconselha fervorosamente o velhinho a fazer um passeio por uma floresta super densa. Ok. Só que ele faz isso bem no dia em que a previsão do tempo alerta para uma tempestade elétrica histórica. Ele dá o conselho, cruzando os dedos para que um raio atinja o tio.
E por um capricho insano e trágico da natureza, o raio realmente cai e o tio morre. Caramba! Mas assim, se a gente aplicar aquela regra brasileira da eliminação, a lógica diz que se o sobrinho não tivesse dado conselho, o tio não estaria na floresta, Correto. e se ele não estivesse na floresta, não seria atingido pelo raio. Logo, o conselho do sobrinho causou a morte. Fisicamente falando, ele assassinou o tio. Fisicamente, pela teoria da equivalência brasileira, sim, ele causou. E tinha a intenção interna, o desejo de que ele morresse. Mas é justamente para evitar condenar um sobrinho por homicídio por raio que a doutrina alemã, com Hoxie e Jacobs, desenvolveu a famosa teoria da imputação objetiva. E o que ela diz? Ela estabelece que a mera causa física não é suficiente. Para alguém ser responsabilizado, a sua ação precisa ter criado um risco não permitido para a sociedade. E é esse risco específico que tem que se materializar no resultado final. Mas por que aconselhar alguém a caminhar no meio de uma tempestade elétrica é considerado um risco permitido? O sobrinho literalmente queria a morte do tio. Ele calculou isso. Porque a lei penal não pune pensamentos ruins ou desejos cruéis que dependem quase que 100% do acaso. O direito penal precisa permitir que a sociedade respire e funcione. Dar conselhos sobre caminhadas ou até mesmo convencer alguém a viajar de avião são atividades normais da vida em sociedade. Ah, o material cita esse exemplo do avião também. O marido que compra passagens aéreas toda semana para a esposa, torcendo em segredo para o avião cair. Isso. E se o avião de fato cai, a teoria da imputação objetiva barra a acusação de homicídio logo de cara. Porque voar de avião é um risco socialmente tolerado, é um risco permitido. Se a gente começar a punir as pessoas pelos desdobramentos bizarros e imprevisíveis de ações cotidianas, a convivência social simplesmente entra em colapso. Faz sentido. Só que, e aqui eu acho importante pontuar, a aula e o material base trazem um detalhezinho crucial sobre o cenário forense no Brasil. Qual? Que embora essa teoria da imputação objetiva seja dissecada à exaustão em teses de mestrado, de doutorado, a realidade dos tribunais brasileiros é muito, mas muito mais pragmática. Ah, sim, sem dúvida. Advogados e juízes na prática real, no dia a dia, raramente baseiam as decisões nessa teoria. Eles acham que é tormentosa, muitos consideram essa estrutura impraticável, quase filosófica demais para o volume absurdo de processos que entopem os fóruns. É a velha distância entre o refinamento acadêmico dos livros e a trincheira dos tribunais, né? Na prática, o promotor olha e diz, ele aconselhou, não botou a mão na arma, tchau. Mas, de toda forma, superada essa barreira física de ligar a atitude ao resultado, o sistema de justiça é obrigado a entrar na camada mais densa da avaliação penal, a mente humana. O que vocês do direito chamam de tipicidade subjetiva? Exatamente. A grande divisão entre dolo e culpa. Ok, vamos começar pelo topo da agressividade humana, então. O dolo. Ele está lá no artigo 18, inciso 1. O que exatamente a lei exige para bater o martelo e dizer que alguém agiu com dolo? Exige consciência e vontade. O agente precisa entender perfeitamente os elementos objetivos do tipo penal e deliberadamente querer realizar esses elementos. Deixa eu só interromper rapidinho para a gente esclarecer tipo penal para quem está ouvindo e não vive imerso em livros de direito. Isso significa só a descrição exata da conduta proibida que está escrita lá no código, né? Isso, perfeito. O tipo penal é a moldura escrita da lei. Matar alguém. Subtrair coisa alheia móvel. A pessoa precisa ter a vontade real de preencher aquela moldura. E aqui tem um ponto incrível da nossa fonte. O professor faz um alerta imenso contra a ideia preguiçosa do dolo genérico. Ah, analogia da farmácia, eu achei genial. É muito boa. Ele compara com pedir um remédio genérico. Se a pessoa pede um genérico na farmácia, significa que o cliente aceita qualquer substância, de qualquer marca, que tenha aquele princípio ativo. Ou se a gente pergunta para alguém sobre comida típica gaúcha e a pessoa responde arroz com feijão. Isso é totalmente genérico. Sim, não diz muita coisa específica. Pois é, mas o dolo penal não é genérico. O dolo é o churrasco. É ultra específico. Então a pessoa não pode querer simplesmente fazer algo ruim de forma vaga. Ela tem que querer o resultado exato que a lei proíbe. Precisamente.
Se um caçador atira no arbusto escuro à noite, achando que é um animal selvagem, e acaba acertando um colega de acampamento que estava lá, ele não tem dolo de homicídio. Ele queria matar um animal, faltou a consciência de que tinha um ser humano ali. Ele não sabia que estava preenchendo a moldura de matar alguém. Exato. E é importante não confundir o dolo com o que a doutrina chama de especial fim de agir. No crime de extorsão mediante sequestro, lá no artigo 159, o dolo principal, a consciência, é a vontade de privar a liberdade da vítima. O desejo de ficar rico com o resgate é a motivação extra, é o especial fim de agir exigido por aquele tipo penal específico. Entendi. Mas a intenção tem umas graduações, né? Ela não é só um interruptor de luz que liga e desliga. O material aborda isso através do que a gente pode chamar de escada do dolo, usando aquela analogia famosa do carro-bomba, inspirada no caso Thomas. Vamos visualizar isso juntos. Vamos lá, é o melhor jeito de entender. Imagina que um criminoso quer assassinar um político rival e ele planta explosivos no veículo desse político. Quando ele aperta o detonador, focando exclusivamente no alvo dele, temos o primeiro degrau. Isso é o dolo direto de primeiro grau ou o dolo de propósito. A vontade interna do agente está absolutamente direcionada àquele fim específico. O político é o alvo desejado e ponto final. Tá, mas o cenário complica, porque o político, como de costume, tem um motorista contratado. E o criminoso não tem nenhum interesse pessoal na morte desse motorista trabalhador. Mas ele entende de explosivos. Ele sabe que ao vaporizar o banco de trás, inevitavelmente vai vaporizar o banco da frente junto. É física básica. Então, quando ele detona o artefato, ele sabe que a morte do motorista é uma consequência absolutamente inseparável do plano principal. Não tem como o motorista sobreviver. Nenhuma. E para o direito penal, essa morte colateral não é vista como um acidente. Ela configura o dolo direto de segundo grau, o dolo de consequências necessárias. Nossa, pesadíssimo. E o que acontece com aquelas pessoas que estão simplesmente caminhando pela calçada ali ao lado do carro, bem no momento da explosão? O criminoso não precisa que elas morram para o plano dar certo e ele não tem certeza absoluta de que o raio da explosão vai alcançar os pedestres, mas aperta o botão assim mesmo. E aí a gente chega na fronteira mais polêmica do direito penal, o dolo eventual. A gente enxerga os pedestres pela janela, a morte deles é uma consequência possível, mas não é necessária. E o que se passa na mente dele nessa hora? Ele pondera o risco, dá de ombros e pensa, se eles morrerem no processo, paciência. O que importa é o meu plano. É o famoso tô nem aí. Exatamente. Essa citação fria do risco previsível é equiparada pela lei à intenção direta. E os casos reais julgados sob essa lente costumam chocar muito o público. O material cita aquele famigerado Racha de Berlim. Sim, um divisor de águas. Onde motoristas transformaram as ruas da capital alemã numa pista de corrida noturna a mais de 170 km por hora, o que acabou resultando numa morte brutal. E tem também aquele caso histórico e super perturbador dos mendigos na Rússia antiga. Esse caso é de embrulhar o estômago. Eles assumiam o risco, claro, de que aquelas crianças morressem de infecções graves, o que realmente acontecia com frequência. E em ambos os contextos, tanto na Alemanha quanto na Rússia, os tribunais aplicaram o dolo eventual. Eles não saíram de casa com o propósito primário de matar a vítima do outro carro ou de matar a criança de infecção. Eles queriam a adrenalina da corrida ou queriam dinheiro vivo. Mas o meio que eles usaram. Exato, o desprezo profundo pela vida alheia, ao criar uma situação com uma letalidade tão óbvia, colocou todos eles no mesmo patamar jurídico de assassinos dolosos. Só que aqui entra uma dúvida que parece derrubar toda essa estrutura teórica que a gente está montando. Como é que o promotor ou o juiz lá na frente comprova esse dolo eventual? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque o direito não tem aparelhos para ler a mente. O motorista do racha a 170 por hora pode muito bem sentar no banco dos réus, chorar compulsivamente e afirmar com todas as letras: olha, eu confiava muito no meu talento no volante, eu tinha certeza absoluta de que não ia bater. Se tudo depende do que está na mente dele, a palavra dele não deveria bastar. E essa é talvez a reflexão mais densa de toda a nossa fonte hoje.
Para resolver esse problema impossível de leitura mental, a jurisprudência moderna costuma adotar a visão do dolo psicológico normativo. Que significa? Significa que, como é impossível abrir o crânio de alguém e ler o pensamento no milissegundo do crime, a lei infere, ela deduz a intenção através da monstruosidade das atitudes objetivas. Mas espera, isso não soa como um atalho meio perigoso? A gente está basicamente adivinhando a intenção interna de um indivíduo com base apenas no que o velocímetro marcou do lado de fora? Pode até soar autoritário, num primeiro momento, mas a lógica jurídica é de que certas condutas são tão desproporcionais que elas carregam o dolo dentro delas. Tipo, se alguém dirige a 170 por hora numa via urbana, cheia de pedestres e cruzamentos, a afirmação de que eu acreditava no meu próprio talento perde totalmente a validade técnica. Virou uma arma ambulante, né? Sim, ele ingressou numa zona de letalidade onde o controle humano simplesmente não existe mais. A física não permite. A monstruosidade do contexto externo dita a intenção penal, invalidando qualquer lágrima ou choro no tribunal. Entendi. Faz muito sentido. Mas isso tudo nos leva para o outro lado do espectro. E quando a pessoa não está dirigindo a 170 por hora? Quando não tem nenhuma intenção secreta, nenhum desprezo absoluto pelo risco. A pessoa estava vivendo a vida dela de boa, de forma ordinária, aí comete um deslize e o pior acontece. A gente sai do território do artigo 18, inciso 1, e mergulha no inciso 2, que é o terreno da culpa. E o direito penal só pune a falta de intenção sobre condições muito rígidas. A espinha dorsal do crime culposo reside na inobservância do dever objetivo de cuidado. O dever de prestar atenção. Basicamente, todos nós temos a obrigação social de não causar danos aos outros nas nossas atividades do dia a dia. E tem uma regra de ouro aqui do sistema. A culpa não se presume. Ninguém pode ser condenado por um crime culposo se a lei não escrever expressamente no texto dela que aquela conduta admite a forma culposa. O exemplo prático disso acho que altera a percepção de muita gente. Pensa assim, existe um homicídio culposo que está lá no parágrafo 3º do artigo 121, mas não existe crime de dano culposo. Então, se alguém tropeçar num degrau e esmagar o notebook caríssimo de um colega de trabalho, ela vai ter um problema grande. Vai ter que pagar o prejuízo no tribunal civil, com certeza. Mas ela não cometeu nenhum crime. Exatamente. O Estado não mobiliza todo o peso brutal do direito penal para acidentes materiais cotidianos. E quando a lei penal prevê a culpa, como no homicídio ou lesão corporal, essa quebra do dever de cuidado assume 3 manifestações bem claras que a gente escuta muito falar: a imprudência, a negligência e a imperícia. A imprudência é aquela ação positiva arriscada e não intencional, tipo decidir ultrapassar um caminhão numa curva sem visibilidade. Certo. Correto? Ação precipitada. A negligência é mais a apatia, a omissão. É o deixar de fazer. Tipo, deixar de trancar o portão do canil sabendo que os cachorros são violentos. É a preguiça ou o desleixo. E aí temos a imperícia, que é onde eu sinto que muita gente confunde as coisas. O material relata o caso do motorista de buggy nas dunas de Natal, lá no Rio Grande do Norte. Esse caso é o exemplo perfeito para diferenciar imprudência de imperícia. Porque guiar pelas dunas já tem o seu risco inerente. Mas se o motorista decide descer uma duna quase vertical, realizando uma manobra de extremo risco, sem possuir o treinamento técnico específico para aquele nível de exigência, e o veículo capota matando os passageiros, isso é imperícia. Ele tentou fazer algo que só um especialista deveria fazer. Exato. Ele tentou exercer uma arte ou profissão sem ter o domínio técnico que a situação exigia dele. Ficou bem claro agora. E dentro dessa seara culposa toda, existe uma barreira fininha que separa a culpa consciente da culpa inconsciente, não é? Da culpa consciente, o agente vê o perigo à frente. Ele percebe que os pneus do carro dele estão bastante carecas antes de pegar a estrada debaixo de chuva forte. Mas ele não liga. Ele liga. Essa é a diferença para o dolo eventual. Diferente do sujeito do dolo eventual que diz paciência se alguém morrer, o motorista da culpa consciente sofre de um excesso de otimismo. Ele confia cegamente que, por dirigir devagar e ser muito experiente, ele vai conseguir segurar o carro se der a teto.
A esperança dele é genuína, de que nada vai acontecer. Já na culpa inconsciente? Na inconsciente, ele sofre de um apagão de atenção total. Ele sequer nota os pneus carecas. Ele não prevê um perigo que qualquer cidadão médio preveria. Nossa, é muito sutil a diferença, mas muda tudo. E falando em coisas que dão um nó na cabeça, há uma categoria específica detalhada nos registros que, juro, causa curtos-circuitos lógicos em estudantes. A culpa imprópria, também conhecida como erro putativo. O erro putativo é fascinante do ponto de vista psicológico. O cenário clássico da aula é aquele do morador de uma chácara bem isolada. É madrugada, ele acorda com barulhos estranhos no quintal e vê uma silhueta forçando o portão de ferro. Acreditando que está sob um ataque iminente de um criminoso violento, ele pega a espingarda, mira intencionalmente no peito do invasor e dispara. Um tiro no escuro. Pois é. Quando a luz finalmente acende, descobre-se que era um novo carteiro da região. Ele estava só tentando encaixar um pacote grande na caixa de correio de madrugada porque o portão estava meio emperrado. É uma tragédia absoluta de erros de percepção. E o mais interessante é que a justiça brasileira vai processar esse atirador não por homicídio doloso, mas sim por homicídio culposo. Olha, isso soa super contraditório no primeiro impacto. Eu custei a entender, porque o morador destravou a arma. Ele mirou. O dedo dele puxou o gatilho voluntariamente. A ação mecânica e a vontade de acertar aquele homem no portão foram 100% intencionais. Como é que a lei pode classificar um tiro certeiro no peito como uma simples negligência? É que a explicação está toda na psicologia do erro, sabe? A lei não analisa apenas a biomecânica do tiro. Ela analisa o que chamamos de ânimos, que é a essência da motivação. A vontade final de matar aquele homem só existiu porque o morador foi enganado pela sua própria mente, numa situação de pânico agudo. Ele criou uma ilusão. Exato, ele desenhou um cenário de legítima defesa fantasma na própria cabeça. A intenção primária não era a malícia do assassinato, de tirar uma vida por maldade, era a preservação da própria vida. O elo do dolo quebra bem aí. Então o Estado pune ele através da culpa porque ele falhou em avaliar a realidade ao seu redor com o cuidado mínimo que a situação exigia antes de tomar uma decisão tão letal. Então, a negligência não está no dedo que apertou o gatilho. A negligência está nos olhos que não observaram a realidade com cautela. É a melhor forma de descrever. Perfeito. Que loucura. Bom, para fechar nossos casos concretos de hoje, a gente precisa olhar para um evento que levou essa inobservância de cuidado a um nível quase insondável. O famoso voo 5390 da British Airways. A doutrina, por vezes, cita situações assim para debater um conceito chamado culpa temerária. Nossa, esse caso na aviação redefine os limites da irresponsabilidade técnica. Para quem não lembra, o avião estava a mais de 5.000 metros de altitude, totalmente pressurizado, quando, do nada, o painel de vidro do para-brisa frontal foi arrancado pelo vento. O comandante do voo foi violentamente sugado para o lado de fora da aeronave. Uma cena de filme de terror. Literalmente. E ele só sobreviveu porque ficou preso pelas pernas, enquanto a tripulação ficava segurando o corpo dele, suportando temperaturas congelantes, até o copiloto conseguir realizar um pouso de emergência que era considerado quase impossível. E a investigação técnica desse quase desastre, o que ela revelou é de não acreditar. É surreal. O para-brisa tinha sido trocado recentemente. O mecânico encarregado da manutenção, um profissional, ignorou os manuais oficiais da fabricante e, em vez de buscar as peças rigorosamente catalogadas, ele foi até o depósito de peças, olhou para os parafusos antigos e escolheu parafusos novos usando o famoso método do olhômetro, frações de milímetro mais finos do que a rosca do avião exigia. E com a pressão lá em cima, eles saltaram. Olha, é uma imperícia misturada com uma negligência de proporções tão absurdas, porque a manutenção de jatos comerciais é uma das atividades técnicas mais regulamentadas e controladas do planeta. Então, quando um profissional encarregado de manter dezenas de vidas no ar decide confiar num palpite visual, em vez de usar um calibrador de precisão, a quebra do dever de cuidado alcança um nível tão grosseiro que tangencia as margens do dolo eventual. Chega muito perto daquele tô nem aí. Exato. A culpa temerária é isso. É uma liviandade que beira o inadmissível para qualquer cidadão comum,
quanto mais para um técnico altamente qualificado. Sabe, essa análise profunda de toda a estrutura do crime, desde a intenção super focada do assassino que quer matar o político, até o mecânico relaxado do olhômetro, revela que o papel da justiça penal é muito mais cirúrgico do que apenas contar mortos ou calcular anos de prisão. Com certeza. Porque cada rótulo que a justiça aplica num processo desses carrega o peso do julgamento moral de uma sociedade inteira sobre aquele indivíduo. Sem dúvida nenhuma. E a mente humana é tão complexa que a própria lei reconhece áreas cinzentas entre esses dois mundos que a gente debateu. Tem um meio termo. Tem. O chamado crime preterdoloso. A lesão corporal seguida de morte, que está lá no artigo 129, parágrafo 3º. É a prova viva disso. A mente do agressor opera com dolo no início. Ele quer dar um soco e causar um dano físico limitado. Mas a vítima cai de mau jeito, bate a cabeça numa quina e morre. Ele não queria morte. Não queria. O resultado final, a morte, entra na culpa. Então você tem dolo no começo, culpa no fim. É uma fusão maluca das duas responsabilidades no mesmo evento. Nossa, é a lei tentando criar caixinhas quadradas para engavetar o comportamento humano, que por natureza é infinito e caótico, né? Uma tarefa ingrata, mas necessária. Muito. Mas tudo isso nos deixa com um pensamento final que transcende as cartilhas do direito penal tradicional. Pensa comigo. A gente passou esses últimos minutos julgando a consciência, o nervosismo, as apostas e a irresponsabilidade do ser humano de carne e osso. Contudo, as vias públicas, num futuro muito próximo, vão estar dominadas por carros autônomos. Opa! Inteligência artificial. Exato, guiados por redes neurais. Se um algoritmo desses, calculando absolutamente todas as variáveis físicas, no milissegundo antes de um engavetamento inevitável, se ele toma a decisão consciente de desviar o carro para a calçada e atingir duas pessoas para preservar a vida dos 5 ocupantes do próprio veículo, Caramba! de quem é o dolo? De quem é a culpa? A teoria do crime passou séculos mapeando os recantos mais obscuros do coração humano e o dever de cuidado de indivíduos que são, por natureza, falhos. O grande teste da próxima década, sem dúvida, vai ser como os tribunais vão aplicar essa tipicidade subjetiva quando a ação fatal for executada por uma máquina. Uma máquina que não tem sentimentos. Uma máquina que não sente pânico, não confia no olhômetro de mecânico e não tem desejos escondidos de receber uma herança do tio rico. Ela toma decisões letais baseadas puramente em linhas de código e matemática de probabilidades. É de explodir a cabeça. A câmera do posto de gasolina que a gente citou no começo, ela vai continuar gravando tudo igualzinho. A força do impacto continuará bem visível na tela. Mas aquele raio-x da intenção que a lei tanto busca e precisa, não vai mostrar mais uma falha emocional humana. Ele vai mostrar o reflexo frio de um software. Como é que o sistema de justiça vai julgar a mente de um criador refletida nas ações letais da sua máquina? Essa é a grande fronteira jurídica do nosso tempo. Pois é, e fica aqui o convite para essa reflexão para quem está nos acompanhando, enquanto a gente continua, no nosso dia a dia, mapeando os limites entre as nossas escolhas e as consequências delas. Até a próxima!